Bom dia, pessoal. Eu me chamo Lessana, serei a host dessa atividade. Estarei aqui auxiliando o professor Orlando Nunes, que será o coordenador da nossa sessão. A nossa sessão terá a duração de até 2 horas. Cada participante tem 20 minutos para expor a sua pesquisa. Estarei cronometrando esse tempo. Quando faltar 5 minutos, eu dou um aviso pelo chat para que você já se encaminhe para as considerações finais. A nossa sessão está sendo gravada, então sugiro que ativem as câmeras para aumentar a nossa interação, porém mantenham os microfones desabilitados durante a fala dos outros para não ter interferência. Qualquer falha na internet que notem de alguém, peço também que me comuniquem pelo chat ou por áudio, como se sentirem mais à vontade. O chat, vocês conseguem ativá-lo aqui na barra inferior, ele irá aparecer ao lado direito da tela de vocês. Agora eu vou passar a palavra para o professor Orlando, mas desejo a todo mundo, a Aline, uma excelente apresentação de trabalho. A pessoa pode ficar à vontade. Muito obrigado, Alessandra. Muito obrigado por estar aqui para nos ajudar. Bom dia, Aline. Nós estamos aqui para a mesa sobre modernismos em diálogo. E, como por enquanto temos só a Aline, mas a Aline é a primeira mesmo a falar, então eu passo a apresentação. Aline Pascotto Pericinoto. Ela fez graduação em Letras pela Unesp de Assis, mestrado em Letras pela Unifesp e atualmente faz doutorado em Literatura Portuguesa na USP. E a sua comunicação, que tem relação com o doutorado, será sobre Ronald de Carvalho e o modernismo português. Aline, a palavra é sua. Bom dia, professor Orlando, bom dia, Alessandra. Muito obrigada pela oportunidade, pelo acolhimento. Eu vou compartilhar aqui, então, o slide. Vou colocar em tela cheia para ficar melhor, para que vocês consigam ler. Bom, muito obrigada, professor, pela apresentação. Como o senhor disse, meu trabalho ele está em andamento, em fase de finalização no doutorado. Então, minha pesquisa ela é desenvolvida na USP, né? Sou doutoranda em literatura portuguesa, sob orientação da professora doutora Ana Gisele Fernandes. E, então, o meu trabalho, ele se intitula Ronald de Carvalho, Modernismo Português. Eu trouxe aqui alguns objetivos da pesquisa, né? Eu vou tentar traçar alguns, aprofundar na apresentação, eu não sei se eu vou conseguir todos, porque são muitos objetivos, mas a ideia, né, dessa pesquisa é entender melhor essa relação entre o Ronald de Carvalho, que é um poeta modernista brasileiro, e o modernismo português, né? O Ronald de Carvalho, ele começa a sua carreira como escritor muito, muito cedo, e logo ele já começa essa intenção, né? Ele queria ser muito, ele era assim uma intenção muito grandiosa no sentido de publicar já em Portugal em 1912 na revista Águia. Ele também publicava em periódicos brasileiros e em 1913 ele vai para a França aprofundar os seus estudos. E é em 1913 que ele publica o seu primeiro livro de poemas, que é o Luz Gloriosa, né, em solo francês. E ele retorna para o Brasil. Em 1914, ele já começa a sua carreira como diplomata. Então, ele tinha essa intenção cosmopolita mesmo, de diálogo com outras nacionalidades, diálogo com Portugal, e com os intelectuais. Então, o primeiro objetivo é compreender a relação entre Ronald de Carvalho e os portugueses, através do entendimento e análise de sua participação na revista Orfeu. Também pretendo, né, analisar o diálogo de Ronald de Carvalho com os portugueses, Luís de Montalvor, que é o que ele tem maior proximidade, que ele conhece no Brasil, que ele convive, Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, não se tem documentação e evidência que ele tenha convivido e encontrado com eles pessoalmente, então, apenas por correspondência.
entender a posição do autor brasileiro enquanto modernista antecipado. E aí eu uso esse termo como modernista antecipado pela questão dele participar do modernismo português em 1915, e aí a gente sabe que a Semana de Arte Moderna no Brasil se deu em 22. Então, essa relação, essa antecipação mesmo dessa busca de estar mesmo em diálogo com o que havia de mais novo no momento. E depois, né, por fim, analisar os reflexos na poética futura de Ronald de Carvalho, porque em 1926 ele publica o livro mais famoso, né, que é o Toda América. E no Toda América ele é totalmente pan-americanista, ele nega os europeus e ele valoriza essa poesia brasileira e americana, né, que ele vai denominar. Ronald de Carvalho, diplomata brasileiro. Aqui a revista Orfeu, então, a primeira publicação, né, o número 1 da revista Orfeu, foi uma revista trimestral, então, que se publicou em março de 1915, com dupla direção. Então, além da participação com os poemas, o Ronald de Carvalho ele também teve uma participação como diretor em solo brasileiro, que é uma participação bastante problemática, né? Que eu também tento abordar essa questão. Então, a dupla direção se dá com Luiz Montalvor em Lisboa e Ronald de Carvalho no Rio de Janeiro, no Brasil. À disposição dos poemas, a gente tem a introdução do Luiz de Montalvor, Para os Indícios de Ouro, poemas de Mário de Sá Carneiro, poemas de Ronald de Carvalho e O Marinheiro, drama estático do Fernando Pessoa, 13 sonetos de Alfredo Pedro Guisado, frisos, prosas de José de Almada Negreiros, poemas de Cortes Rodrigues e o surgimento, a primeira publicação de Álvaro de Campos, com Opiário e Ódio Triunfal. A capa é desenhada por José Pacheco. Então, essa distribuição da poesia do Ronald de Carvalho em Orfeu se dá depois dos poemas de Sá Carneiro, né? E antes do Marinheiro, o drama estático de enquadro do Fernando Pessoa. Ele vai publicar 7 poemas apresentados da seguinte maneira. A primeira seção, A Alma que Passa, que se constitui por 3 sonetos, Sentido, Legenda e Gênese. E seguem 4 poemas independentes, Lâmpada Noturna, Torre Ignota, Elogio dos Repuxos e Reflexos, poema da alma enferma. Todos esses poemas, eles têm uma relação, se não foram retirados, do livro Luz Gloriosa, que foi publicado em 1913. Como que eu cheguei nessa questão? Porque em 1914, o Ronald de Carvalho ele conhece o Luiz de Montalvor, só que em fim de 14, o Montalvor ele volta para Portugal. E quando ele volta para Portugal, ele leva o exemplar de Luz Gloriosa para que Fernando Pessoa lesse. Então, o Ronald de Carvalho ele envia esse exemplar a Fernando Pessoa. Só que, em solo brasileiro, o Luiz de Montalvor e o Ronald de Carvalho, eles já haviam conversado, pensado numa revista como Orfeu, né? Uma revista que estreitasse essa relação entre Brasil e Portugal. E, provavelmente, o Ronald de Carvalho ele já havia selecionado os poemas que ele quisesse, né? que ele queria que fossem publicados. E o Montalvor ele vai com esses poemas, com esses exemplares para Portugal em fins de 14. Ronald de Carvalho, em sua contribuição, ele apresenta o diálogo com as concepções simbolistas, muito presentes na poesia portuguesa. A seção Alma que Passa é composta por 3 sonetos, sendo o recorte para a primeira parte. Então, eu trouxe o soneto da primeira parte, né, que é Sentido. Fujo de mim como um perfume antigo, foge ondulante e vago de um missal, e julgo uma alma estranha andar comigo, dizendo adeus a uma aventura irreal.
Sou transparência, chama pálida, ânsia, última nau, que abandonou o cais. No alvor das minhas mãos chora a distância, proas rachadas, longes de ouro ideais. Sonho meu corpo como de um ausente náufrago e surjo dentro da memória. Acordo num jardim convalescente, vago perdido em outros, num jardim, e sinto no clarão da última glória a sombra do que sou morrer em mim. Então, a grande questão desse poema, ele ainda se mantém em moldes de soneto, né, 14 versos e tudo mais, mas essa questão temática, né, a angústia, o fracasso, o apagamento do sujeito, que são próprias da modernidade lírica. Então, quer dizer que o Ronald Carvalho, enquanto poeta, ele já estabelecia muito novo esse diálogo com o que se fazia de mais inovador no momento, né? Então, esse sujeito, ele se mostra angustiado, fracassado, que são elementos que se tornam motivos para a composição. E esse esfacelar, né, essa fragmentação do sujeito lírico, ele se dá a partir de dois elementos. Primeiro, porque se trata da alma do sujeito, que parece estar ausente do corpo, né, que vaga. E segundo, porque há uma breve enumeração de elementos no soneto presente na segunda estrofe. Sou transparência, chama pálida, ânsia, e proas rachadas, longes de ouro, ideais, com a intenção de caracterizar esse sujeito e sua angústia, que se constrói de modo gradativo até a conclusão, até uma total fragmentação, vago perdido em outros, num jardim. Então, os poemas todos que seguem, eles seguem mais ou menos nessa perspectiva. Tem um poema que é o Torre Ignota, que depois encarta o Fernando Pessoa, depois de muito tempo da publicação de Orfeu, o próprio Fernando Pessoa vai dizer, tinha um poeminha lá do Ronald Carvalho, que eu e o Sacarneiro, nós brincamos de editor e tiramos a pontuação desse poema. E aí foi uma das críticas que disse que o que havia de inovador era não haver pontuação no poema de Ronald Carvalho. Então, ele se coloca como editor, né, como aquele que configura a poesia do Ronald Carvalho e atribui a inovação à poesia dele. Então, aí a questão, primeiro a publicação, né, em Orfeu, e depois a direção de Orfeu. Como que ela se dá, né? Porque também ela falha essa direção, porque ela só é presente no primeiro número. Depois o Ronald Carvalho não configura, nem no Orfeu 2 e na 3, que não se é publicado no momento, também ele não mantém o diálogo com os portugueses. Então, a revista produzida por Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro se configurava como uma publicação luso-brasileira e pretendia, assim como o Pessoa havia declarado, unir essas duas inteligências. Então, em Portugal fica Luís de Montalvora e no Brasil, Ronald Carvalho. Mas, no Brasil, antes da Orfeu, o Ronald Carvalho ele já havia pensado numa revista que também unisse as duas inteligências, né? E aí ele tenta um contato com o Nuno Simões, esse contato falha, esse diálogo não se concretiza, e então ele escreve para o Luís de Montalvor dizendo que ele decide trabalhar com o Grupo Orfeu. E a ideia, né, uma das problemáticas que o Arnaldo Saraiva ele traz no seu livro Modernismo Brasileiro e Modernismo Português, Subsídios para Entendimento, né, ele traz a ideia de que o nome e a origem de Orfeu haviam sido engendrados no Brasil por Ronald Carvalho e Luís de Montalvor, porque em uma carta do Ronald Carvalho para Montalvor, ele diz o seguinte: esse é o nosso Orfeu, cuja primeira semente floriu ao pé das ondas de Copacabana, perto dos barcos, dos poveiros e das redes de corda envelhecidas. Daí para cá foi só aguardá-lo dentro da alma, como um segredo,
em ciúme de primeiro amor boêmio e profundo. E aí também, né, contrapartida, quando eles decidem fazer a revista, o Fernando Pessoa, antes ele, o Sá Carneiro, também pretendia uma revista que se denominaria Europa, né? E só que eles deixam essa revista de lado e ambicionam o projeto Orfeu. E em carta a Cortes Rodrigues, em janeiro de 1915, ele anseia pela colaboração do destinatário, conforme afirma Arnaldo Saraiva em seu capítulo Orfeu Brasil. Ora, exatamente um mês depois, Pessoa dirige outra carta ao poeta açoirano a pedir urgentemente a colaboração mais interseccionista que tiver para o Orfeu, que diz ser uma revista nossa, dirigida por Montalvora e Ronald Carvalho, que vai entrar imediatamente para o PEL. Mas o que também um entendimento é que o Fernando Pessoa ele recebe bem o Ronald Carvalho, então ele acolhe, então ele vai enfatizar a presença do poeta brasileiro, e aí ele diz o seguinte, né? Vai entrar imediatamente no prelo a nossa revista Orfeu, de que é diretor em Portugal o poeta Luís de Montalvor, amigo íntimo de Sá Carneiro e meu amigo também. E no Brasil, um dos mais interessantes e nossos, grifo do autor, poetas brasileiros de hoje, Ronald Carvalho. Quando o Fernando Pessoa ele recebe o volume de Luz Gloriosa, ele lê, né? E depois ele encaminha uma carta ao Ronald Carvalho, se eu não me engano, em fevereiro de 1915, janeiro ou fevereiro, pouco antes, né, do projeto Orfeu se concretizar. E aí ele vai dizer o seguinte sobre a composição do Ronald Carvalho. Ele vai elogiar, mas exercendo um papel de crítico. Não sei bem que lhe diga de seu livro que seja bem um ajuste entre a minha sensibilidade e a minha inteligência. Ele é deveras a obra de um poeta, mas não ainda de um poeta que se encontrasse, se é que um poeta não é fundamentalmente alguém que nunca se encontra. Há imperfeições e inacabamentos nos seus versos. Vê-se ainda entre as flores as marcas das suas passadas. Não se deveriam ver. Do poeta deve ser o ter passado sem outro vestígio que permanecerem as rosas. Para que os ramos quebrados ainda e partido o caule das violetas? Eu não me devia dizer isso, talvez sem prefaciar que sou o mais severo dos críticos que tem havido. Exijo a todos mais do que eles podem dar. Para que lhes havia eu de exigir o que cabe na competência das suas forças? O poeta é o que sempre excede aquilo que pode trazer. O seu livro é um dos mais belos que recentemente tenho lido. Há em si o com que os grandes poetas fazem. Então, essa relação, né, todo esse apontamento do Fernando Pessoa, ele vai dizer ao Ronald Carvalho ao longo da carta que ele se coloca, né, como crítico, como uma espécie de mentor, né, do Ronald Carvalho. Ele vai dizer ainda como Keats a Shelley, né, ele faz essa referência ao contexto inglês, e aí ele vai falar, então, né, sobre a poesia do Ronald Carvalho, vai dizer, olha, eu sou o mais severo dos críticos, estou dizendo que pode ser melhorado, mas a sua poesia ela é boa, né? Então, assim, não encontrei em nenhuma das minhas pesquisas a resposta do Ronald Carvalho, se houve uma resposta ao Fernando Pessoa, né? O que eu encontrei é o Ronald Carvalho, um diálogo muito profundo com o Luís Montalvor, mas que depois da Orfeu 1, né, depois dessa falha na direção, ele não se comunica mais. E aí, o que eu tenho, né, que eu entendi? O Ronald Carvalho, no Brasil, quando ele dirige Orfeu, ele vai arrecadar
assinaturas, né? Ele vai vender a revista, só que não tem documentação de que essa revista ela tenha chegado ao Brasil. Então, dá a entender que ele vende a revista, mas que eles não enviam para o Brasil. E aí o Arnaldo Saraiva ele vai dizer o seguinte, ó, isso pode realmente ter acontecido porque eles não esperavam, né, o sucesso da revista, né, que vendeu bastante em Portugal também e não sobrou para o Brasil. E talvez essa tenha sido um dos problemas, né, entre Ronald Carvalho e os portugueses. Depois dessa questão que se fala, eles vão romper a direção com o Ronald Carvalho, o Sá Carneiro vai dizer que ele é um menino, né? O Ronald Carvalho, não, o Sá Carneiro vai dizer que o Ronald é um menino muito novo, em Fala Montalvor, e aí o Ronald Carvalho ele também não dialoga mais com o próprio Montalvor, que vai apenas escrever um texto, né, em nota do falecimento do Carvalho em 1935. Então, de tudo isso, né, que eu entendo que a poesia de Ronald Carvalho, publicada em diálogo com os periódicos portugueses, necessita ser analisada, pois as concepções de composição do poeta estão também inseridas em sua tradição. Por isso, o estudo é relevante. Ronald Carvalho está em uma determinada tradição, mas produz com seu talento individual, ainda se pensarmos a perspectiva de Eliot. Portanto, as redes intelectuais estabelecidas nesse primeiro momento de formação do poeta são essenciais por sua influência na estética de composição da poesia de Ronald Carvalho nas revistas portuguesas. Algumas de suas obras foram publicadas em países europeus, outras receberam ilustrações de um artista italiano, além da circulação Brasil-Portugal durante o modernismo e o surgimento da revista Orfeu. Entre tantas características que comprovam, a partir das obras literárias, essa presença, circulação e diálogo que Ronald Carvalho estabeleceu com muitos intelectuais. Sua intenção cosmopolita estava de acordo com sua composição poética. Por isso, essa relação com os intelectuais de Orfeu e seu reflexo tornam-se parte essencial de sua fase formadora como poeta modernista brasileiro, pan-americanista e diplomata, que tensionou, enquanto intelectual, elevar o diálogo da literatura brasileira aos mais diversos panoramas literários internacionais. Aqui a minha bibliografia, parte dela, né, não tem toda, que eu utilizei para apresentação. Bom, é isso. Não sei como descompartilho. Ai, meu Deus. Volta lá o botão do share. Consegui. Bom, descompartilhei, deu certo? Deu certo. Tá. Muito obrigado, Aline. Eu acho, bom, como estamos só nós dois aqui, a gente continua conversando, né? Eu acho muito interessante seu trabalho. Eu acho que de mão dupla, né? Seu trabalho é importante, acho, para o contexto da literatura portuguesa e para o contexto da literatura brasileira. Para o contexto da literatura brasileira, estudar o Ronald de Carvalho, né, e entendê-lo como uma figura do modernismo brasileiro, né, acho muito importante para tirar um pouco o foco dessa compreensão um tanto quanto limitada que sempre se teve do modernismo brasileiro, né? O modernismo brasileiro é a Semana de 22. Então, houve um colamento, né, de modernismo brasileiro e Semana de 22 que colocou na sombra todo um movimento de construção desse modernismo, né? Do modernismo e de uma modernidade, né? Que no modernismo português não houve, né? O Orfeu é muito símbolo disso, porque o Orfeu obriga que a gente veja que o modernismo é herdeiro de uma tradição poética do final do século XIX, é herdeiro do simbolismo, é herdeiro do decadentismo, traz traços disso, porque
Isso se encontra no Pessoa, isso se encontra no Sacarneiro, isso se encontra no Cortes Rodrigues, se encontra naquele grupo, né? Então, sempre entendemos o modernismo português num contexto que é um contexto europeu, né? Se a gente pensa o modernismo inglês, né? Então, quando se fala do modernismo inglês, por exemplo, também e mesmo o francês, né? Uma figura como Apollinaire, claro que se valoriza aquela coisa de Zona, né? Aquele poema Álvaro de Campos, né? Uma espécie de uma ode, diversos livros, etc. Mas a gente sabe que grande parte da poesia do Apollinaire é uma poesia de herança modernista, né? É simbolista, né? O Apollinaire continua fazendo poesia de versos metrificados, etc. A grande inovação, né? E isso que você aponta, que é um aspecto muito curioso, né? Quer dizer, o Pessoa intervém no poema do Ronald de Carvalho e retira a pontuação. Bom, quem fez isso, né, no contexto da literatura ocidental pela primeira vez foi o Apollinaire, né? O Apollinaire, em dada altura, né? E se eu não me engano, né, precisaria pesquisar, mas se eu não me engano foi quando os Álcois, né, que é o livro dele, já estava para ser impresso, é que ele teve essa sacada, né, e retira completamente toda a pontuação do poema, né? Então, e óbvio, né, a gente entende que o Sacaneiro em Paris, né, tinha essa noção, né, e essa ideia, e aí de certa forma, a pontuação, o que provoca uma série de inovações. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Porque me apareceu aqui que a minha internet está instável. Não, eu estou travando um pouco, mas estou entendendo. Tá. Então, acho muito interessante isso, né? E portanto, né, como isso se dá no contexto português e para o contexto brasileiro, essa questão, né? Há também um movimento, há também um caminho, né, do simbolismo para o modernismo brasileiro, né? O que acontece é que há um descrédito do simbolismo, né? Um desconhecimento e um descrédito. É uma figura como Cruz de Souza, que é um poeta imenso, né? Que fica esquecido, né? Vai ser relido só depois. Um poeta como Augusto dos Anjos, né? E o Cruz de Souza e o Augusto dos Anjos seriam já poetas modernos, né? Porque liam Baudelaire, porque conheciam o contexto, né? E poetas como o Ronald de Carvalho, né? que está nesse caminho, né? E aí, então, não é desvalorizar a Semana de 22, é entender a Semana de 22 num contexto muito mais largo, né? De um movimento. Eles não saíram do nada, eles não são gênios, né? Que nasceram do nada. Né? A ideia que a gente tem é essa, né? Que é um salto, assim. Exato. Sai lá do fim do século XIX e aí, de repente, vai para 22. E aí existe todo esse ato que não se problematiza, né? Exatamente. Né? E é uma construção da crítica. Né? É uma crítica que construiu essa ideia, como se aqueles artistas tivessem nascido ab nihil, né? Do nada, assim, ab ovo, e fizeram aquela inovação toda. E, no entanto, eles só fizeram o que fizeram porque há toda uma tradição antes deles. Né? O Bandeira é o grande exemplo disso. Né? Não dá para negar o Bandeira como participante da Semana 22, e daí não dá para negar que o Bandeira tem um percurso que vem do simbolismo. Né? E tirar essa ideia, né? Porque a ideia que a crítica criou é assim: o que havia no Brasil? O parnasianismo, né? Com todos os defeitos que se diz que o parnasianismo tinha, e de repente surge essa geração de 22 que se opõe ao parnasianismo. É muito esquemática, muito elementar. Né? Então é muito importante reler, né, esses autores. Eu acho muito interessante. E esse poema que você escolheu, né, o sentido, eu estava lendo, porque eu acabei de dar aula há poucas semanas, eu estava dando, eu sou professor de poesia portuguesa, né, e eu estava dando justamente o Dispersão, do Mário de Sacarneiro, né,
E é muito interessante como esse poema tem uma relação muito próxima com a poesia do Sacaneiro, né? Sim. Com uma certa poesia do Pessoa, né? Que o paulismo, né? Uma poesia mais paulista, né? Uhum. E interseccionista, de certa forma. Mas esse poema, por exemplo, né? Essa ideia do sujeito que foge de si, né? Então, essa cisão subjetiva, que é o sujeito que foge de si, é um traço marcante da poesia do Sacarneiro, né? Mas Sim. e que tem uma herança tradicional também muito grande, né? Eu dei para os meus alunos lerem lado a lado, né? Eu li analisei um poema e depois analisei o outro, o Dispersão do Sacarneiro, mas antes o Comigo Me Desaviem do Sá de Miranda, né? Que Uhum, uhum. é uns poemas fundadores no século XVI do tema do inimigo de si, né? Sim, a O Anne inimigo de sempre si fala. o inimigo Ela de sempre si fala disso. é um tema antigo, é um tema do Renascimento, né? Tem Sim. poemas do Sacaneiro, desculpe, tem poemas do Sá de Miranda, tem poemas do Camões, né? Então, não é uma invenção moderna, nem modernista, o tema, né? Mas o tratamento do tema, sim, né? Porque no Sacarneiro a gente tem a dimensão da própria escrita, né? A cisão do sujeito leva no Sacarneiro a uma compreensão da própria escrita poética como parte dessa cisão, né? No Sacarneiro e no Pessoa, né? E aí lá eu não sou eu, né? Em nenhum momento o Sá de Miranda diz eu não sou eu. Ele diz eu sou dois, né? Comigo me Sim. desaviem. Mas a dimensão da linguagem, né? Eu não sou eu. Por que eu não sou eu? Porque eu é o eu que fala eu no poema, né? Então, o eu que fala eu no poema não sou eu, o sujeito civil que está aqui, né? Então, essa Sim. dimensão de uma consciência de escrita é diferente em relação à tradição do inimigo de si, né? Sim. Mas o tema é de uma origem, né, encravada numa tradição bem larga da poesia portuguesa, né? E aí tem um texto, que é um texto que eu usei com os meus alunos, da Márcia Franco Arruda. Ela tem um livro sobre Sá de Miranda, que chama Sá de Miranda, Poeta do Século XX, em que ela, estuda o Sá de Miranda em confronto com uma redescoberta do Sá de Miranda, né? Porque o Sá de Miranda também foi um poeta que ficou meio esquecido, ficou meio à sombra do Camões, né? Por muito tempo. E no século XX ele é redescoberto, e sobretudo redescoberto por poetas, né? E tem um capítulo no livro da Márcia em que ela estuda o Comigo Me Desaviem e o poema 7 do Sacaneiro, né? O Eu Não Sou Eu, Nem Sou o Outro, né? Nessa aproximação desse tema. Então, talvez, assim, subsidiariamente, para você, já que você, né, supõe, vai analisar, estudar esse poema do sentido, né? Sim. Mesmo o contexto imagético, né, que o Ronald de Carvalho usa é muito parecido com o do Sacarneiro, né, porque eles colhem isso num simbolismo, né, Sim. E e a nas pessoa cartas também é tem esse contexto, assim, da imagem, sabe? Parece que o Ronald de Carvalho, ele quer se colocar, assim, como eu posso dizer? Ele quer se colocar no diálogo, mesmo nível, entendeu? Então, assim, ele até na escrita da carta que ele faz para o Luís de Montalvar, ele se coloca nesse contexto simbolista imagético. Então, as imagens são muito belas, que ele, meu caro Luís, assim, é muito, muito bonito mesmo, como ele uhum. coloca, sabe? Então, parece que ele queria que a poética também acompanhasse o tempo todo nesse diálogo, né? Aquilo que regia a composição tivesse presente também no diálogo entre a correspondência. Tudo é texto, É, né, e tudo é linguagem, sim. E aí você sabe, né, tem o livro do Fernando Cabral Martins sobre o Mário de Sacaneiro, né, em que ele analisa exatamente isso, né, como a partir dessa noção, né, de que o eu textual é uma entidade, né, essa compreensão de que o eu textual é uma entidade, né, então tudo é literatura, né, e aí o livro do Fernando Cabral Martins, né, é o modernismo em Mário de Sacaneiro, ele vai analisar exatamente isso, e ele vai dizer exatamente isso que você está dizendo,
né? Ele vai mostrar como, nas cartas do Sacaneiro, né, sobretudo nas cartas para o Fernando Pessoa, Sim. ele está construindo um eu, ele está construindo Sim. literatura, ele está fazendo ficção, tudo é ficção, né? Então, perceber que isso também acontece entre o Ronald de Carvalho e o Luiz de Montavour é muito interessante, perceber que também não é, né, o que também é uma tentação muito forte, né, de considerar, bom, o modernismo português é o Pessoa e o Sacaneiro. Claro, o Pessoa e o Sacaneiro e o Almada Negreiro são o topo desse modernismo, porque os três eram geniais. Mas nenhum gênio cria ab ovo, nenhum gênio cria do nada. Né? Há um contexto em que aquilo se faz. Né? E aquilo se faz. Né? A questão da heteronímia, né? Claro que no Pessoa é excessiva, mas no Orfeu você tem, né, o Cortes Rodrigues criando a Violante de Cisneiros, né, para pôr os poemas lá no número 2, os poemas da Violante de Cisneiros. Então, você tem o Sacaneiro escrevendo o Asas, né, e criando o Zagoriansky como uma figura de escritor, além de outros textos em que os protagonistas são sempre escritores, né? O Lúcio é um escritor, então participava de um contexto, né? E para entender a participação desse contexto é muito importante estudar esses poetas, esses outros poetas, essas questões, e observar essas coisas nesses poetas. Então, observar isso, por exemplo, né, você falou que eu não fazia a menor ideia, né, de que afinal a correspondência deles tem correspondência com a poesia que eles escreviam, Montalvoro, Ronald de Carvalho. E isso é um traço desse modernismo, né, porque é isso que se observa no Sacaneiro. Né? Não é isso que se observa no Pessoa, porque a gente não tem as cartas do Pessoa para o Sacaneiro, né? Mas talvez também houvesse, né? Como há, por exemplo, né, na correspondência com a Ofélia, né, nas cartas de amor do Pessoa, em que há ali 2 ou 3 cartas que é o Álvaro de Campos que escreve para a Ofélia. Né? Então, até imaginar que na correspondência mais íntima, né, que são as cartas de amor, há interferência do processo criativo. Eles são sempre poetas. Eles são sempre os poetas que são. Porque eles têm sempre uma consciência muito aguda de que criam linguagem. Né? De que a linguagem é algo que em todas as dimensões. Né? E, de certa forma, o que você está me dizendo é que o Ronald de Carvalho também faz isso. Né? E o Pessoa faz na carta que ele envia ao Ronald de Carvalho. Porque, assim, eu fiquei muito, sabe, muito doida, assim, porque quando eu comecei a ler, eu falei, mas será que eles se encontraram? Porque ele dá a entender isso, mas eu não tenho documento para comprovar. Mas talvez seja essa questão, né, dos eus poéticos que se encontram nesse fazer poético todo moderno. E aí pressupõe um conhecimento, né? Assim, nós nos conhecemos onde? No jardim. No texto, nesse jardim, exatamente, nesse jardim que é o espaço da imaginação, o espaço da criação poética. Nesse jardim, os poetas se encontram, né? O jardim dos poetas. E é exatamente essa figura que o pessoal usa, do jardim. Do jardim. Né? Não é à toa, atualmente existe em Oeiras, né, que é uma cidade próxima de Lisboa, um parque dedicado aos poetas que se chama Jardim dos Poetas. Né? É um parque, né, e tem lá esculturas, algumas não de muito bom gosto, mas enfim, enfim, nomes e poemas de diferentes poetas, e os nomes e os textos são colocados dentro de uma folha. Isso eu achei legal no jardim. Tem a escultura e tem uma folha, e nessa folha tem lá, né, o nome do poeta, data de nascimento, morte, não sei o quê, e um poema que foi escolhido. Então, essa ideia do jardim é uma ideia do imaginário simbolista, né? As flores, os jardins, etc. O que eu ia te perguntar, que é uma curiosidade, existe em algum lugar no Brasil um espólio do Ronald de Carvalho? Então, a gente tem na Biblioteca Nacional e no Itamaraty.
Só que o que aconteceu? Quando ele morreu, se perde muita coisa, né? A família não tem o cuidado. E aí a Miriane, o senhor conhece a Miriane? Não. De Abreu? Ela também trabalha com o Ronald Carvalho. Ela foi minha orientadora na Unifesp. E aí legal. ela foi até a Biblioteca Nacional, até a biblioteca lá no Itamaraty, mas ela não encontrou, né? Então, não se tem um espólio, assim, para a gente eu ver se ele responde Fernando Pessoa, se existe mais cartas para o Pessoa. O que tem é esse exemplar do Luz Gloriosa que o Ronald Carvalho envia para o Pessoa, ele está todo grifado pelo Pessoa. Tem essa marginália, sabe? Então, assim, é interessante analisar. Até, assim, não sei se eu vou conseguir, se vai dar tempo para colocar na pesquisa também essa parte, sabe? Porque está na biblioteca pessoal do Pessoa, né? Mas eu consigo baixar ela. Isso, porque tem um site da Casa Fernando Pessoa, você tem os E aí livros já todos, ajuda né? demais, né? Porque um ano de pandemia sem acesso a nada, e sem Pois é. biblioteca, sem, né? E aí... Tem que contar com a internet. Sim, aí é difícil, mas tá indo. Que bom. Muito bom o seu trabalho. Obrigada, professor. Eu gosto. Olha aqui. Bom, Lissana, acho que a gente espera, né? A Meu mesa microfone. está... Isso, a mesa professor. a mesa está pensada das 8 às 10. Né? Eu acho que nós devemos ficar aqui. Né? De repente, alguém se confundiu com o horário e entra às 9. Né? E aí ainda dá tempo de Isso. apresentar. O científico pede que a gente mantenha a sala aberta até as 9h30. Certo, professor? Aí o senhor pode Sim, desligar porque, seu... porque caso apareça às algum... 9h30, se alguém aparecer às 9h30, já não dá mais tempo. Né? Isso. A mesa já... A gente então pede que a sala fique aberta até as 9h30, mas o senhor pode desligar seu microfone, desligar sua câmera e fazer outra coisa, só para deixar a sala aberta mesmo. E eu vou pausar a gravação. Tá Tá bem. certo? Obrigado. Muito Então, obrigado. a Aline, se quiser sair, pode ficar à vontade, tá? Tá certo. Mas a gente Eu agradeço. agradece muito a sua presença e a sua Obrigada. apresentação de trabalho. Parabéns. Obrigada, eu também agradeço bastante. Obrigada, professor, pelas considerações, pela O prazer é conversa. meu. Nossa, eu já estou aqui com várias ideias. Obrigada Que mesmo, bom. foi um Que prazer, bom. viu? Muito bom. O prazer é meu. Leciona, muito obrigada pela cordialidade aí, pela atenção. Obrigada mesmo. A gente que agradece, Aline. Bom dia. Igualmente para vocês. Tchau. Aline, Oi. quando você vai defender? Em julho eu tenho para depositar em julho de 2022. Mas Tá eu bom. não sei se eu vou conseguir. E talvez eu prorrogue. Por quê? Não, só para saber, assim, então, no final de 2022, muito provavelmente o seu trabalho pode estar no repertório, né, da USP. E aí, para poder conhecer, baixar, enfim. Sim, sim. Como eu dou aula, né, e estudo isso, né, o modernismo português, Pessoa, né, eu dou uma disciplina de pós, que é sobre o livro do Sossego, mas, enfim, o contexto todo me interessa. Então, quando... É só para saber, para ter uma ideia de quando o seu trabalho... Quando talvez o seu trabalho esteja disponível. Né? Tá certo. Depois que você defender, ele vai participar, ele vai ser colocado, disponibilizado online no repertório da USP, né? No repertório da FFLET. Então, tá certo. Obrigada, professor. Obrigado, eu. Tchau. Tchau. Lê o seu texto. Então nós voltamos com a mesa, continuamos com a mesa, né? A Alessandra está gravando, porque todas as mesas são gravadas. Né? Então, só lembrar, Socorro, eu vou te apresentar, né? E depois você tem 20 minutos para apresentar o seu trabalho. Ok? Então, a professora Maria do Socorro Gomes Torres, né? Tem mestrado e doutorado pela USP de São José do Rio Preto, né? E é professora
da Universidade Federal de Rondônia. Ela vai nos falar sobre modernismo e Fernando Pessoa. Socorro, o microfone é seu. Bom dia, Orlando. É um prazer enorme estar aqui juntamente com vocês para falar de modernismo, né, numa mesa tão maravilhosa como essa, e em especial de Fernando Pessoa. Eu só peço que, quando eu estiver faltando 5 minutos, vocês me auxiliem nesse sentido. Né? Sim, quando faltar 5 minutos, a Alessandra te avisa. Okay. Tá bem? Na verdade, o que a gente vai colocar em discussão aqui é um texto, né, um estudo que a gente vem fazendo há algum tempo sobre o livro Desassossego, de Fernando Pessoa. Esse livro ele ficou esquecido um pouco pela crítica, e agora nós, do grupo de pesquisa, resolvemos estudar, né? E pela sua amplitude, agora recentemente pelos inúmeros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos acerca dessa obra, nós resolvemos por bem selecionar, né, para essa mesa apenas as questões relacionadas com do desassossego relacionadas com Bernardo Soares e Fernando Pessoa, esquecendo um pouco ainda a autoria de Vicente Guedes, né? E também selecionamos para discutir aqui com vocês a divisão do livro do Desassossego e a organização do livro do Desassossego proposta por Leila Peroni Moisés. A edição que nós escolhemos é a terceira edição, que ela publica em 1989. Então, nos interessa essa edição em especial porque ela conta ali, excepcionalmente, né, com uma divisão bem interessante do livro, e divide o livro do Desassossego em partes como Lisboa, Meu Lar, A Ficção de Mim Mesmo, O Sonho Tem Grandes Cinemas, Viagem Nunca Feita, O Amante Visual, O Amante Visual Dizer, Saber Dizer. Então, essa divisão ela é muito interessante do ponto de vista quando a gente compara, por exemplo, com a divisão, com a seleção e a organização feita por o Jacinto do Prado Coelho, a qual a gente recorre para fazer uma contra-leitura. Então, é interessante essa discussão feita pela Leila, porque a Leila, ela, desde o início, desde a contribuição da organização proposta por Leila Peroni Moisés, ao ter em mão a coletânea, né, o leitor ele tem a impressão, ou ele tem a visão, é dado a ele, né, a visão de que toda a composição do livro do Desassossego tenha sido escrita pelo heterônimo Bernardo Soares, em sua grande maioria. E como é que a gente percebe isso? Como que o leitor ele tem essa sensação, ele tem essa impressão dessa organização e dessa distribuição proposta por Leila Peroni Moisés. Ele tem essa percepção e essa compreensão porque já no prefácio, né, escrito por Leila, há várias partes em que podemos confirmar essa autoria. Ela, de certa forma, ela vai atribuindo, né, a autoria desse livro a Bernardo Soares em sua maioria. E mesmo o epígrafe do livro, do Desassossego, né, proposto pela Leila, ela coloca um epígrafe nessa coletânea, né, ao organizar essa coletânea, ela atribui também a Bernardo Soares, né, a Bernardo Soares, mesmo que ela coloque ali na epígrafe por Fernando Pessoa, né?
Então, isso já vai nos dando pistas da forma, da leitura ali na terceira edição, né, nessa edição de 1989, como que a Leila Perrone entende a organização, como ela vai organizar o livro, né? Embora ela tenha conhecimento, ela vai dizer isso em todo a apresentação, né, em toda no prefácio, ela vai fazer uma leitura interessante, ela vai fazer um levantamento, tanto do ponto de vista do contexto, quanto do ponto de vista crítico, quanto do ponto de vista da produção, daqueles que já vêm estudando e daqueles que foram os primeiros que fizeram levantamentos da obra do Desassossego. Nesse ponto, eu acho interessante que alguns pesquisadores mais recentes, aos quais eu tenho participado, principalmente aqui no Brasil, no caso, um pesquisador da Unesp de São José do Rio Preto, a qual tenho tido a oportunidade de participar de suas discussões sobre o livro do Desassossego, ele vem apresentando pontos convergentes com essa distribuição e organização, mas ele também vem ampliando do ponto de vista crítico, de um ponto de vista muito interessante, aqui no Brasil, né, especialmente aqui no Brasil, essa contribuição da Leila Perrone. Então, eu acho que de 1989 até exatamente 2021, esse pesquisador da Unesp, ele vem, vamos dizer assim, ampliando do ponto de vista crítico essa concepção e essa organização aqui no Brasil do livro do Desassossego. Então, nesse ponto de vista, né, levando em consideração essas discussões, né, e essa organização e essas leituras que vêm sendo provocadas aqui no Brasil, do ponto de vista, precisamos ainda retomar algumas questões colocadas ali nessa organização da Leila Perrone Moisés e que vem sendo rediscutida recentemente, como venho apontando aqui. Então, ainda é interessante ali nessa edição, nessa terceira edição, né, que é a edição de 1989, o quanto a pesquisadora ali, ela dedica-se a definir os escritos ali como autobiográficos, né? Isso a gente vai vendo desde a própria capa, isso a gente vê na própria epígrafe, isso a gente vê no próprio índice, né? O índice vai trazer essa indicação, né, de escritos como autobiográficos, né? Do ponto de vista da avaliação pós 1989, essa concepção vem sendo rediscutida e redefinida recentemente, como eu venho apontando aqui nessa discussão. Então, a Leila, ao fazer isso, ao colocar, ao nomear, né, ao dizer, olha, são escritos autobiográficos, ela faz isso de uma forma muito interessante. Ela diz assim, ela coloca ali já no índice, né, um dos itens do índice, né, ao qual será discutido posteriormente, ela vai atribuir esse elemento à autobiografia sem fatos, né, que é o item, que é um dos itens que, de certa forma, ao abrir a edição dessa obra, já que uma vez nós propomos aqui discutir essas organizações, mas não damos conta de fazer tudo, né, ao mesmo tempo, ela já deixa ali muito claro no primeiro item dessa edição essa autobiografia sem fatos. Embora nós prefiramos essas redefinições recentes que vêm acontecendo aqui no Brasil, principalmente no contexto da Unesp de São José do Rio Preto.
talvez, né, talvez ou não, né, essas pistas elas possam nos apontar questões importantes, né, questões importantes dessa organização e dessa seleção, né, dessa seleção, da forma, né, como essa seleção vem sendo colocada pela Leila Perrone Moisés, né. E eu chamo a atenção para esse fato porque nas edições, nas organizações e nas distribuições das seleções feitas por outros pesquisadores, também anteriormente, essas recentes discussões sobre o livro do Desassossego aqui no Brasil, essa distribuição, da forma como a Leila faz no Brasil, também não é feita. Cito, por exemplo, a do Jacinto Prado Coelho, também do Zenit, não segue essa mesma linha, né, de compreensão e de entendimento proposto pela Leila Perrone Moisés. Mas, então, nesse sentido, e sabendo, né, e sabedora de que o que está sendo colocado em questão é a avaliação dessa edição, é importante daqui nesse momento, talvez, essa forma como a Leila organiza e distribui, essa forma como a Leila faz essa seleção, nos dê pistas para que possamos nos apoiar em questões importantes, né, que vêm sendo retomadas por um pesquisador da Unesp em suas discussões, em suas produções. Uma delas, uma dessas pistas que a Leila talvez queira não, atribui ali dentro, entendermos, né, se a primeira pessoa presente, né, na maioria das composições, seria factualmente quem? Uma vez sendo, né, tendo ou sendo a compreensão, ou tendo a compreensão de que essa organização, de que essa produção de Fernando Pessoa, prosístico, né, de Fernando Pessoa, escritor de prosa, né, de quem seria, e havendo na maioria desses escritos, né, ou dessa seleção feita pela Leila, sendo em sua maioria escritos, né, ou escrita essa seleção, a partir da primeira pessoa, seria a primeira pessoa presente na maioria das composições seria factualmente quem? Uma vez que temos a indicação de que estamos num livro autobiográfico. Seria Bernardo Soares, essa primeira pessoa? Seria Fernando Pessoa, essa primeira pessoa? Ou seria Vicente Guedes, né? Cito o Vicente Guedes, mas não é a nossa intenção explorar essa questão por agora. Ficaremos mesmo, nesse momento, na questão do Bernardo Soares, Fernando Pessoa, né? Ora, 2, se a questão da autobiografia, né, se a questão da autobiografia for confirmada de verdade, se a Leila, essa seleção crítica e literária, né, for confirmada, e se Fernando Pessoa cria um heterônimo para escrever suas memórias, provavelmente temos aqui uma dicotomia. E qual seria essa dicotomia? Ou seja, essa autobiografia pode ser uma invenção de Bernardo Soares, ou Bernardo Soares pode ter sido criado para criar uma autobiografia para um autor inventado também, né? E o único elemento, né? Então isso já seria do ponto de vista temporal, do ponto de vista temporal ou do ponto de vista sincrônico diacrônico, né, para citar apenas uma das possibilidades de interpretação ou uma hermenêutica de interpretação temporal, nós poderíamos dizer efetivamente, né, que o Fernando Pessoa, ao fazer esse tipo de atribuição, estaria se colocando em seu tempo, como homem, como escritor do seu tempo, mas também, de certa forma, fugindo de seu tempo, né?
se considerarmos que outros escritores, como por exemplo Pascoal, já tinham feito esse tipo de tentativas ou de escritas de fragmentos soltos, avulsos, como nós percebemos aí nessa produção. Ora, é interessante que nessa organização, essa organização e essa seleção feita por a Leila Perrone Moisés, o item 3, né, dessa seleção, que é aquele a quem nós estamos dedicados nesse momento. Socorro, 5 Oi? minutos. Ok, tem como título a ficção de mim mesmo, né? A ficção de mim mesmo. Essa ficção de mim mesmo, nessa ficção de mim mesmo, o próprio Fernando Pessoa irá dizer, o próprio Bernardo Soares / Fernando Pessoa irá dizer, no fundo, o que acontece é que faço dos outros o meu sonho, dobrando minhas opiniões deles para expandi-as pelo meu raciocínio e minha opinião. Ora, se tomarmos por referência o item 3 da coletânea dessa organização proposta por Leila Perrone Moisés, ao nomeá-la como a ficção de mim mesmo, da forma como foi composta, ou se nós, e atribuída, por exemplo, a Bernardo Soares, pode-se dizer que essa autoria, essa autobiografia pode ser uma autobiografia dicotômica, né? Porque o próprio escrito, a própria escrita diz, olha, expandindo-as pelo meu raciocínio e minha opinião, mas pela opinião dos outros, né? Então, do ponto de vista, o desassossego, ele sente ali, e aí já saindo um pouco dessa organização e seleção proposta pela Leila, escrever é a maior vontade ali naquele momento de Fernando Pessoa e Bernardo Soares, ou seja, porque na própria seleção do Jacinto, há um texto chamado Escrever é Esquecer, em que ele vai dizer que a literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. Então, escrever é esquecer. Do ponto de vista da organização e da seleção, quando a gente vai buscar o que é escrever para Bernardo Soares, escrever, né, a ficção de mim mesma, a gente tem essas informações, né? A gente tem que escrever é esquecer. Então, talvez essa autobiografia seja de Bernardo Soares para escrever a autobiografia dele mesmo, ou para escrever a autobiografia de Fernando Pessoa, ou de Fernando Pessoa para escrever de Bernardo Soares, no fragmento 506 do Jacinto do Prado Coelho, nós temos uma outra pista interessante, que é que me pesa que ninguém leia o que escrevo. Escrevo para me distrair de viver. Então, mais uma vez, a gente vai sentindo, né, nessa organização da Leila Perrone de Moisés, a necessidade de que ela fosse de certa forma, menos reduzida do ponto de vista dos 7 itens colocados ali para a disposição do leitor, que parece-me, do ponto de vista organizacional, precisar de uma revisão ali para especificar exatamente essa questão do que é escrever ali, naquele momento do modernismo, para Fernando Pessoa barra Bernardo Soares, né? Que é exatamente esse escrever para me distrair de viver nessa relação que vai acontecer ali entre Bernardo Soares, Fernando Pessoa, escrever e vida. Embora também, e finalizando, já no fragmento 509 do Jacinto do Prado Coelho, com o qual nós encerramos essa discussão, a gente encontrou outra pista no qual se diz, né, parecerá muito que este meu diário. Então, é exatamente o que queremos problematizar aqui, né, que é esse ato de escrever, essa relevância desse estilo do desassossego, em exatamente não dizer ali exatamente o que quer escrever, mas dar pistas daquilo do que se pode ser
escrito, né? Então, esse conjunto é indiscutível, e as concretizações verbais que caracterizam o processo dessa escrita, né, tomando como base a organização feita por Jacinto do Prado Coelho, principalmente ali no LDO, ele vai apontando esse escrever e esse esquecer exatamente para que esse processo de diário, anotações, registros, fragmentos, manuscrito possam acontecer com mais força e com mais frequência. Eu gostaria de agradecer e me coloco à disposição para o diálogo. Obrigada, Orlando. O pesquisador de São José do Rio Preto, que no caso sou eu, agradece muito, né, a referência, né, e eu fico muito feliz, né, que minhas aulas repercutam, né, no trabalho de outras pessoas, né. Bom, nós já temos um diálogo, né, desde que você assistiu à minha disciplina, então nós já conversamos bastante sobre isso, eu não teria nada a perguntar. Eu teria a dizer, né, tal como eu disse nas aulas, né, eu acho muito interessante, né, que se volte às primeiras edições, né, porque há uma tendência ao estudar o livro do Desassossego e uma tendência que tem suas razões, né, para se considerar as edições mais novas, né, Richard Sennett, o Jerônimo Pizarro, justamente porque eles têm tiveram um trabalho muito mais filológico, digamos assim, com os textos do que as primeiras edições, né? Mas é muito interessante voltar às primeiras edições, porque, né, como a gente sabe, o livro do Desassossego nunca terá uma edição definitiva e cada edição é uma leitura, né? No fundo, cada edição é um modo de ler o livro, e a edição da Leila Perrone Moisés é um modo com que ela lê, né? O que eu ia dizer que é muito interessante esse trabalho, né, de ler a edição da Leila Perrone, que organiza o texto por grupos, né, organiza a seleção que ela faz por grupos de textos, né? Então, Autobiografia Sem Fatos, A Ficção de Mim Mesmo, Lisboa, Meu Lar, etc. E reúne ali, né, textos que temático ou formalmente têm relações entre si. É muito interessante confrontar isso com os textos que a própria Leila escreveu sobre o livro do Desassossego, né? Então, além de mim, a quem de mim além do outro, né, na edição de 2001, né, não na primeira edição, porque quando ela publicou a primeira edição, o livro do Desassossego ainda não existia, né? Então, na edição que é aqui que está mais disponível para nós, que é a edição de 2001, há toda uma série de estudos da Leila sobre o livro do Desassossego, intitula-se justamente a prosa do Desassossego. É interessante confrontar a seleção com os textos, né? Tem dois tipos de leitura, né? Como se seleciona e organiza os textos, uma forma de leitura, e a outra, né, os textos críticos mesmo que ela escreveu. Então, acho interessante que se esteja fazendo isso. Muito, muito bom. E nós continuamos a dialogar, né? Okay. Eu achei interessante quando recebi a solicitação da Abraplip para coordenar esta mesa, e você estava na mesa, e falei, bom, vamos continuar um diálogo sobre o livro do Desassossego, né? Eu imagino que ninguém sabia, né? Eu só soube recentemente, porque eu fui olhar a distribuição, aí eu digo, não acredito. Sou eu que coordenar mesmo, eu achei interessante. Que maravilha. Bom, então, nós tivemos a Aline, né, Perissoto, no primeiro momento, você agora, e os outros as outras duas pessoas da mesa não apareceram. Então, eu acho que
nós podemos dar por encerrados os trabalhos por aqui, não é, Alessandra? Sim, professor. Gostaria só de lhe agradecer aqui pela mediação da mesa. Agradecer a Socorro também pela apresentação do trabalho. Foi ótimo, professor, estar essa manhã com o senhor. Obrigada, Alessandra. Eu que Desculpe, agradeço. aí eu que confundi os fuso horários, tá? Sem problemas, deu tudo certo no final. Eu falei para a Alessandra, né, que talvez você confundisse os horários, porque está em Rondônia 1 hora antes, e de qualquer forma nós ficamos aqui esperando, né, um tempo. Então agradeço a Alessandra o trabalho de coordenar a parte técnica aqui, né, elogio de novo o trabalho da Realize Eventos e da organização da Abraplip, né, por estar correndo tudo tão bem. Né? Agradeço a Aline, agradeço a Socorro, né? E nós continuamos agora com os trabalhos do Congresso a partir das 10. Exatamente. Agora às Obrigada. 10 teremos mesa redonda. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. Até a Bom dia. próxima. Tchau, Um até a abraço. próxima.